Fala galera, tudo certo com vocês? Aqui é Adriano de Menezes, criador aqui do canal Que Firme Alicerce. Desde já eu peço para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações e comentar aqui embaixo o que você sabe sobre o dom de línguas. Esse é o assunto que a gente vai falar hoje. Então, para começar, eu trouxe para vocês aqui o livro de Atos, capítulo 2, do 1 ao 13. A gente vai entender um pouquinho rapidamente do que se trata o dom de línguas. Olha só, a primeira vez que o dom de línguas é mencionado. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente reunidos. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Será que eles estavam falando ali em outras línguas? O que era isso? É isso que a gente vê nas religiões hoje? Olha só. E em Jerusalém estavam habitando os judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando ocorreu aquele som, reuniu-se a multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Vede, não são galileus todos esses homens que estão falando? Pois como os ouvimos cada um na nossa própria língua em que nascemos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia e Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos todas em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns para os outros: o que isso quer dizer? E outros zombavam, dizendo: estão cheios de mosto, né? Estavam cheios de álcool, estavam embriagados. Então, o que isso significa? No dia de Pentecostes, quando Pedro começou a ensinar aquelas pessoas, haviam pessoas ali de vários lugares do mundo, né? De toda a Ásia, de toda a Europa. O que aquilo significava, né? Quando o Espírito Santo desceu sobre eles, eles começaram a falar das grandezas de Deus, começaram ali a conversar, mesmo cada um tendo a sua própria língua, eles se entendiam entre si, né? Os homens falavam na sua língua e eles entendiam na língua que eles eram nascidos. É verdade. E isso é o dom de línguas. Aí você se pergunta: nossa, Adriano, mas isso está certo? Não é isso que eu aprendi a minha vida toda, né? Então trouxe aqui um esclarecimento mais moderno nas palavras do nosso profeta da restauração, Joseph Smith. Olha só o que ele falou. O dom de línguas foi dado para o propósito da pregação entre aqueles cuja língua não seja compreendida. Ou seja, o dom de línguas serve para a obra missionária, tal como no dia de Pentecostes. E não é necessário que línguas sejam ensinadas para a igreja particularmente, porque todo homem que tiver o Espírito Santo pode falar das coisas de Deus em sua própria língua, bem como em outra, porque a fé não vem pelos sinais, mas por ouvir a palavra de Deus. Se algo for ensinado pelo dom de línguas, não deve ser recebido como doutrina, né? Essa é uma outra observação do presidente Joseph Smith. Se numa ocasião alguém está falando ali em línguas, eu estou falando no meu idioma, e a pessoa lá na congregação está entendendo no idioma dela, aquilo não deve ser recebido como doutrina para toda a igreja. Palavras do profeta Joseph Smith. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Outra particularidade: não falem com o dom de línguas sem compreender ou sem interpretação. O diabo pode falar em línguas e o adversário virá com sua obra. Ele pode tentar todas as classes de pessoas, podem falar inglês ou holandês, que ninguém fale em línguas a menos que interprete, a não ser pelo consentimento de alguém chamado para presidir. Então ele poderá discernir ou interpretar, ou outra pessoa poderá fazê-lo. Na igreja a gente sempre tem intérprete, né? Quando tem alguma autoridade geral falando, sempre há um intérprete para que, mesmo que o dom de línguas esteja presente ali, né, na congregação, e talvez o apóstolo esteja falando no idioma dele, as pessoas que estão ouvindo estejam entendendo no idioma delas pelo dom de língua, sempre tem um intérprete, né, para que essa pessoa possa falar e ela possa ser compreendida da maneira correta e não fique ali nenhum problema na hora de passar o que deve ser passado em virtude da comunicação. O elder Bruce R. McConkie, do Coro dos 12 Apóstolos, explicou, olha só: o dom de línguas e o dom de interpretação de línguas foram dados para cumprir propósitos essenciais sob circunstâncias excepcionais.
Existe uma legião de dons que são muito mais importantes e o uso deles reduz a chance de sermos enganados. O dom de exortar, pregar, explicar a doutrina e ensinar o evangelho, embora não sejam tão dramáticos, são mais importantes e têm mais valor que o dom de línguas. Então, o dom de línguas, qual é o valor dele? Ele serve para que no momento difícil ali, que o Espírito do Senhor se derrame, talvez ali as pessoas precisam aprender sobre o Evangelho, mas ninguém sabe a língua de ninguém. O Espírito Santo vai resolver esse problema, por meio do dom de línguas. Então eu vou falar no meu idioma e você lá que fala outra língua vai entender no seu próprio idioma. E se você quiser falar alguma coisa para mim ali no seu idioma, eu vou entender no meu. E é dessa forma que o Espírito Santo age através do dom de línguas. Mas como o Elder Bruce R. McConkie falou, os outros dons do Espírito são mais especiais e mais importantes para a igreja hoje que o dom de línguas. Porque hoje nós temos tradutores, temos intérpretes. Hoje em dia os outros dons, como de exortar, ensinar, de profetizar, esses dons que ele citou são muito mais importantes que o dom de língua. Bem, é isso, pessoal. Esse vídeo é um vídeo bem curtinho, espero que vocês possam ter gostado, possam ter aprendido mais sobre o dom de línguas. Conta aqui para mim nos comentários o que você já sabe sobre o dom de línguas. Você já viu o dom de línguas se manifestando na sua missão, por exemplo? O que você tem a dizer a respeito, o que você já sabe. Deixa aqui para mim nos comentários, não esquece de dar aquele seu like, seu joinha, tá bom? Se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma atualização. Um abraço e até a próxima.